paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar a nossa Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1. Eu vou ler o versículo 3 para você, que fala assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Lá no versículo 9, que é um versículo super conhecido, a palavra de Deus fala assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, aqui Deus fala a Josué e o anima, né? Ele estava num processo complicado e ele precisava da força de Deus, do apoio de Deus, porque Moisés tinha morrido e ele ia ocupar o lugar de Moisés. Ele já tinha visto quão era difícil guiar aquele povo por aquele deserto todo, e ele teria que assumir essa responsabilidade que era de Moisés. Era uma carga muito grande. E Deus o anima, falando que ele é com Josué o tempo todo. A mesma coisa é Deus na nossa vida. Aonde você colocar a planta do teu pé, Deus te entregará por herança. E Deus estará com você o tempo todo. Então coloca isso no teu coração. Mas Deus está pedindo para perguntar para você o porquê que você está insistindo em colocar vírgula aonde ele já colocou o ponto final. Todas as vezes que você age dessa forma, colocando vírgula aonde Deus já colocou um ponto final, você começa a estagnar diante da tua caminhada e você começa a ficar extremamente cansado. Porque aquilo que está te desgastando, aquilo que não acrescenta, aquilo que está te diminuindo, aquilo que está te sufocando, aquilo que não permite com que você avance, Deus coloca ponto final. Tudo tem um tempo para florir, para frutificar na nossa vida. A partir do momento que determinadas coisas começam a não frutificar mais, Deus vai lá e aniquila. É igual Jesus quando estava com fome e ele foi diante daquela figueira e a figueira não tinha frutos. Ele foi lá e cegou aquela figueira. A mesma coisa acontece na nossa vida. Deus permite que algumas pessoas entrem para fazer com que venha florir, dar frutos na nossa história. Não deu, Deus vai lá, dá o ponto final e arranca fora. O que nós não podemos fazer é ficar colocando vírgula naquilo que já deveria ter sido colocado um ponto final há muito tempo. Então tem coisas na sua vida aí que você não está conseguindo caminhar, porque já era para ter dado um basta e você não deu. Você fica insistindo. Você fica com os mesmos processos, com os mesmos vícios, com as mesmas coisas, vivendo as mesmas circunstâncias. E isso não é culpa de Deus, irmãos. Porque uma vez que você entregou sua vida para o Senhor e você falou assim, olha, Pai, seja feita a tua vontade, que o Pai Nosso fala exatamente sobre isso. Que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. A terra somos nós. Tanto seja feito lá em cima como seja feito aqui embaixo. Quando você ora o Pai Nosso é uma oração maravilhosa que Deus nos deixou. E lá fala exatamente sobre a vontade de Deus, sobre a soberania dele na nossa história. Então, uma vez que você entregou, Deus sabe o que é melhor para você. Então não queira atrapalhar aquilo que Deus está escrevendo na tua história. Se Deus já está falando que tem que dar um basta, se você não está conseguindo dar um basta, seja humilde e fala, Senhor, eu não consigo dar esse basta. O Senhor tem que entrar e arrancar isso da minha vida, arrancar isso da minha história. O Senhor é que tem que dar um basta nisso para mim, porque eu não tenho força para conseguir. Deus vai lá, age, e Ele vai lá, arranca e faz. Agora, uma vez que Ele fez, ou uma vez que você conseguiu sozinho dar um basta nisso na sua história, Deus já te deu sinais de que era para sair fora, para dar um basta, pôr um ponto final, não coloque vírgula mais. Porque se você colocar vírgula, você vai estender este sofrimento na sua história. Vai atrasar. Por que tem pessoas que passam, às vezes, o ano inteiro e não conseguem viver uma bênção com Deus? Porque tem coisa que Deus está querendo arrancar da tua vida para trazer o novo e você não permite que isso seja arrancado. E enquanto você estiver nutrindo o velho na tua história, Deus não consegue trazer coisas novas. Não tem como. Então você precisa deixar Deus arrancar tudo aquilo que não deixa você avançar, não deixa você crescer, não deixa você progredir. Você não pode permitir, sabe, que Satanás venha forçar essas situações na tua vida. Você tem que deixar Deus tirar, você tem que dar livre-arbítrio para Deus, e não para Satanás vir e fazer o que ele quer na sua história, se andar na tua história. Ele já vem porque é um atrevido.
que ele não deveria vir. Já vem sem ser convidado, que é um sem educação. Deus é educado, ele só entra se você abrir a porta e chamar ele para entrar. Então você tem que começar a agir ao contrário, você tem que fazer o contrário. Você tem que chamar Deus para tua vida, para tua história. Chamar Deus para a vida dos teus filhos, chamar Deus para a vida daquele que você está orando, para a vida do teu marido, da tua esposa. Tem que chamar Jesus para chegar, fazer, chega aqui. Faz a diferença, o Senhor pode. Você tem que chamar Jesus e deixar Jesus vir. Jesus está falando para você, eu não vou te deixar sozinho em situação nenhuma. Não tem o que temer. Não tem, sabe, o porquê você ficar com medo, ficar apavorado diante de nenhuma circunstância da tua história. Porque Jesus não te deixará sozinho. E todo lugar que você colocar a planta do teu pé, Deus te dará. Por herança. Você vai dominar o lugar, você vai dominar a situação, você vai dominar aquilo. Porque Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar unção, Deus vai te dar sabedoria. Irmãos, Deus trabalha diante da verdade. Você está com a verdade? Você está fazendo o que é certo? Não tem com que você se preocupar. Ah, mas os levantes são muito grandes, missionário, eu não estou aguentando. Os levantes vêm mesmo, não vêm só para a sua vida não, veio para a vida de Jesus. Quantos levantes Jesus sofreu naquela época? Quantas perseguições ele sendo inocente, ele recebeu? Quantas acusações, calúnias levantaram a respeito dele? Quantas vezes ele foi questionado diante da peregrinação dele? Porque não podia fazer milagre no sábado, os religiosos vêm, os fariseus estão aí para acusar, apontar o dedo. Para te ajudar não tem ninguém. Ninguém liga para perguntar se você precisa de 1 quilo de arroz. Mas apontar o dedo, querer gerar falhas na tua vida, isso é o que mais acontece. Mas quando nós estamos na verdade, tudo aquilo que é arquitetado contra nós cai por terra. Jesus não deixa isso avançar. Ele não deixa com que as pessoas levem vantagem em cima de quem é honesto, porque Deus não tem culpado por inocente. E não tem inocente por culpado. Jesus é justo. Então ele vem e ele faz a justiça dele. É ele que vai justificar você. E qual que é o segredo em toda a história? É você se manter calado diante de tudo aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Você recebeu a profecia, guarda no teu coração e fica quieta e quieta. Não comente com ninguém o que Deus vai fazer na tua história. Eu já fiz essa besteira na minha vida e foi o maior arrependimento que eu tive. Porque eu fui confiar em quem eu não poderia confiar. Não deveria ter falado nada, deveria ter ficado calada. Porque tem coisas que tem que ficar só entre você e Deus. Deixa Deus conduzir a tua história. Porque, irmãos, o inferno investe para você não viver aquilo que Deus tem projetado para a tua história. O que Deus tem para a tua história, se você for analisar, é de uma dimensão muito grande. É uma transformação. Você tem noção do que é isso? Tem gente que passa a vida inteira sem conseguir ter uma transformação na vida. Tem gente que passa a vida inteira se matando de trabalhar para ter casa, ter carro bonito na garagem, ter dinheiro para viajar, para isso, para aquilo. Quando chega no final da vida, que já não consegue usufruir de nada, vem uma doença que nem o dinheiro vai lá e consegue reverter a situação dessa pessoa. Ou então, ao longo dessa vida, a pessoa passou a vida inteira trabalhando, chega uma hora que ela perde tudo que ela tem, aí todas as pessoas que rodeavam a casa dela pelo que ela tinha, passam a não existir na história dela mais. Largam ela sozinha. E no final da vida dela, ela acaba, sabe, jogada num canto, esquecida por todos. Como se fosse, sabe, um objeto jogado num canto da casa, esquecido, apodrecendo e mofando, vivendo como é que se diz assim, uma solidão absurda. Ninguém lembra que a pessoa existe. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus caminha conosco, nos ensinando valores reais, coisas que nós vamos levar para a eternidade. Porque quando você chegar lá no céu, ninguém vai querer saber a casa que você morava, quanto custava, a marca do carro, quanto que custava o seu carro. Isso lá no céu, aonde vai ficar o seu espírito pela eternidade, não tem valor algum. Não vão querer saber. Os anjos não vão querer saber, muito menos Deus vai querer saber quanto que você tinha na sua conta bancária. Porque lá todos vão ser tratados de uma forma igual. Nós vamos estar lá para glorificar e adorar a Deus o tempo todo. Porque é Ele que faz tudo, a soberania dEle, a glória dEle, o poder é dEle. Então, você precisa confiar em Cristo, uma vez que você entregou sua vida para o Senhor, e deixar Deus conduzir a tua história. Porque Ele está falando para você, eu nunca vou te deixar sozinho. Não tem por que você se desesperar diante de nenhuma circunstância. E Deus não vai deixar faltar nada na tua casa, na tua vida, no teu lar, na vida dos teus filhos,
na vida de ninguém que você ama. Porque Deus não é injusto, Deus é justo. E Deus vai trabalhar, você está trabalhando e levando você para uma grande exaltação. Deus está levando você para grandes responsabilidades, para autoridade, para governo. Mas você precisa confiar mais em Cristo. E tudo aquilo que Deus coloca um ponto final na tua história, o que você está vendo que tem que ser colocado, que Deus já avisou para colocar, coloque este ponto final, não coloque vírgula. Não atrase o teu processo, aquilo que Deus tem para a tua história, para que você venha viver coisas grandiosas com Deus lá na frente. Deus está falando para você, estou contigo aonde você for o tempo todo. Do mesmo jeito que Deus exaltou Josué diante daquele povo, deu coragem a Josué para entrar naquela terra prometida, a lutar com aqueles gigantes, a enfrentar aquelas situações. Deus está fazendo a mesma coisa no dia de hoje. Você vai avançar. Você vai avançar porque Deus tem coisas novas e grandes para te entregar. Deus tem uma virada para entregar na tua história. Vai ser feita de uma vez. Deus vai entregar tudo de uma vez para você. Toma posse dessa palavra. Mas deixa Deus trabalhar a tua vida. Porque todas as vezes que você duvida, todas as vezes que você entra em rebeldia, que você se afasta da presença de Deus, você atrasa a tua história. E às vezes atrasa por meses. Porque não é porque você se arrependeu, porque às vezes tem gente que chora, mas o arrependimento não é isso, o arrependimento é mudança. Às vezes você se arrepende, mas você não muda. Daqui a 5 minutos você faz de novo. Aí você fica nesse entra e sai da presença de Deus toda hora, porque você fica numa insegurança, uma hora você confia, outra hora você não confia. Você tem que confiar em Cristo e deixar Deus trabalhar. Isso tudo retarda o teu processo com Deus e retarda meses de processo. Às vezes você acha que não, é só agora, não. Às vezes Deus demora, às vezes 2, 3 meses porque você desobedeceu. Ele vê que você não está preparado, então Ele vai preparar você mais 2, 3 meses para você ir lá e chegar no ponto que Ele quer. Para entregar todas as responsabilidades, todas as bênçãos para você, para que você não venha perder nada daquilo que Ele está te dando. Então deixa Deus trabalhar a tua história. Não deixe nada atrapalhar a tua vida com Deus. Nada. E aquilo que você tem que colocar um ponto final, coloque um ponto final. Deus poderia ter colocado um ponto final, Jesus poderia ter colocado um ponto final em Judas? Poderia, mas fazia parte da história. Tem coisa que você está falando para Deus, né? Coloca um ponto final, por que o Senhor não acaba com isso na minha vida? Porque faz parte do processo da tua vitória. E você tem que se despreocupar com aquele que te persegue, porque é que nem Judas. Judas foi lá, perseguiu Jesus, vendeu, fez o que fez. E o que Jesus ensina pra gente diante dessa circunstância? Que diante da decepção, diante da traição, diante da dor que ele sofreu com aquela situação, ele colocou o quê? A mansidão, a paciência e o silêncio. Porque Judas por si só iria se destruir. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Você está numa preocupação, querendo ver justiça, porque te traíram, você não põe um ponto final nisso, você põe vírgula, daqui a pouco você fala, não, eu vou esquecer, você não perdoa, não libera perdão, você não consegue avançar. Deus está falando para você, diante da provação que você está passando, da decepção que você está vivendo, da dor que você está vivendo, você tem que pôr um ponto final. Você tem que colocar um ponto final nisso. Porque a pessoa que fez isso, o traidor que fez isso, a pessoa que te humilhou, a pessoa que está te perseguindo, é um Judas. Ela por si só irá se autodestruir. Porque tudo aquilo que ela arquitetou contra você será usado contra ela. Mas você precisa avançar com Cristo. E Satanás quer que você fique estagnado nessas situações todas que você viveu. E você não consegue pôr um ponto final. Coloque um ponto final nisso hoje, para que Deus consiga avançar você para coisas melhores. Deus está falando para você, eu tenho coisas maiores para levar você, aonde você vai pisar e você vai tomar posse. Tudo aquilo que você colocar aos teus pés, Deus te dará por herança. Mas você precisa avançar para isso. E isso daí que está te parando, esse ponto final que você precisa colocar, precisa ser feito logo, para que você consiga avançar com Cristo. Deixa tudo que te fizeram para trás, porque Deus está fazendo justiça na tua história. Irmãos, aprende uma coisa, a justiça não é só ir lá na vida do outro e fazer a justiça. Isso que a pessoa plantou, ela já vai colher. Mas a justiça maior que Deus faz na vida daquele que nos persegue é fazer com que a gente avance e que a gente venha viver as promessas de Deus. Essa é a maior gratificação de Deus, ver você feliz diante de tudo que você viveu, de tudo que você passou.
Então ele quer que você avance para que haja virada, para que venha acontecer na sua vida a exaltação. Só que a partir do momento que você fica estagnado no que estão fazendo para você ou no que te fizeram, você não consegue avançar e Deus não consegue fazer a justiça. Então toma posse dessa palavra. Depois medita lá no livro de Josué, para você ver que passagem maravilhosa que é. Como que Deus encoraja Josué a seguir em frente, porque ele estava com medo. Era muita responsabilidade que vinha nas costas dele. Mas ele foi lá e dentro da palavra que Deus lançou, ele se encorajou e foi. É isso que Deus quer que você faça. Tenha coragem, siga em frente. Aonde você colocar a sola dos teus pés, Deus te dará por herança. E coloque um basta, um ponto final no que estão te fazendo e no que te fizeram. Não dê importância para o que estão te fazendo. Ah, mas é difícil, missionário, porque dói, magoa, machuca, estão mexendo com os meus filhos, estão mexendo com meu marido, estão mexendo com a minha esposa, estão mexendo com a minha casa, com a minha empresa. Deixa nas mãos de Deus. Você não vai conseguir resolver. Bater de frente só vai te causar transtorno. Vai te expor. Vai colocar você como uma pessoa briguenta. Vai manchar a tua imagem. Deus está querendo você com uma imagem limpa. Quem vai te justificar diante da situação é Jesus Cristo. Ou você confia em Deus, ou você confia em você mesmo. Deus não fala na palavra, maldito o homem que confia no homem? Quando Deus fala isso, não é na terceira pessoa. Deus está falando isso de você mesmo. Maldito o homem que confia em si próprio. Porque você não tem o poder que você acha que você tem. E na hora da raiva, a gente arruma força que a gente não sabe nem de onde vem. Você quebra tudo. Mas na hora que essa raiva passa, você vê que você não tinha toda aquela força. É algo momentâneo que aconteceu ali. Né? Então, você precisa ter o quê? O equilíbrio de Deus, porque a gente não fica na ira 24 horas por dia. É algo momentâneo que acontece, você cria aquela força, mas depois você volta ao seu estado normal, você precisa da força de Deus para você continuar caminhando. E tem situações, irmãos, que é só Deus entrando com a estratégia dele para a gente poder ter vitória. Não vai medir força com quem tem alguma coisa a mais do que você, porque você não vai conseguir avançar. E quem tem Deus tem tudo. A força maior está com você, que você não sabe usar. Você não deixa nas mãos de Deus para Deus poder resolver. Entenda uma coisa, Deus, mas Ele é teu pai. Ele é teu criador. Começa a chamá-lo de pai e a tê-lo como teu pai, que você vai ver que as coisas ficam mais fáceis. Fala, pai, eu preciso disso. Pai, eu preciso que o Senhor entre nessa causa. Eu preciso que o Senhor resolva tal coisa. Ele vai resolver. Cria a sua intimidade com Deus, tá? E descansa no Senhor que não tem nada perdido. Mas coloque um ponto final naquilo que precisa ser colocado, tá? Pare de colocar vírgula, de procrastinar as coisas, sabe? Vou deixar para amanhã, amanhã eu resolvo. Não, é para colocar um ponto final, não fazer mais. E o que você tiver que fazer, você tem que fazer, para que você venha ter vitória, tá? A vitória já está lançada na tua vida. A sentença já foi decretada. Agora é você que tem que reagir, tá? Toma posse dessa palavra, porque é palavra de vitória. Eu tomei posse, irmãos. Aonde eu colocar a sola dos meus pés, Deus vai me dar por herança. Ele vai me prosperar. E Ele está comigo o tempo todo. Eu já tomei posse dessa palavra. Eu creio, tá? Toma posse dessa palavra no nome de Jesus. Descansa em Cristo, porque Deus está caminhando você para uma grande exaltação. Vai vir tudo de uma vez. Toma posse no nome de Jesus.